A próxima pergunta que a gente vai trazer, deixa eu pegá-la aqui. Eu fui para uma missa de batizado e no sermão do padre ele falou que o espiritismo era pecado. Fiquei muito triste na hora, mas depois pedi misericórdia para ele. O que vocês podem me falar sobre essa afirmação do padre? Gente. Olha, a concepção que, de repente, algumas pessoas têm do espiritismo é completamente diferente daquilo que ele seja. Então, existe muito receio de que, de repente, a doutrina espírita seja alguma coisa demoníaca, que ela seja uma coisa que vai empurrar a pessoa na direção do abismo. E isso é muito, muito esperado, de repente, dentro de cenários onde não se tem um conhecimento mais detalhado sobre o que seja de fato a doutrina espírita. E existe também um outro fato, que é uma questão de preocupação com seus fiéis. Porque imagine que você vai num determinado lugar e você olha, aqui é bom, mas ali é melhor ainda. Eu, se fosse vocês, nem vinha para cá, eu ficava lá. O outro é bom. Não faz muito sentido, então é bastante razoável. Você pega, por exemplo, entre os ramos cristãos, não vou nem pegar o espiritismo com o catolicismo, pega entre as igrejas protestantes. São várias igrejas protestantes. Uma aponta crítica da outra. Aí você pega entre as protestantes, as que são pentecostais, que é um recorte dentro. Aí uma contesta a outra. Aí você vai para dentro das neopentecostais. Também tem atrito entre elas. Então, é sempre aquela preocupação com relação a isso. Mas eu quero dizer o que o Espiritismo diria sobre a Igreja Católica. Não é o que a Igreja diz sobre o Espiritismo, mas o que o Espiritismo diz sobre a Igreja. Eu vou ler agora. Livro dos Espíritos, a primeira obra de Allan Kardec, pergunta 982 da obra. Pergunta 982, Kardec faz a seguinte indagação. Será necessário que professemos o Espiritismo e creiamos na manifestação dos Espíritos para garantirmos a nossa boa sorte na vida futura? Ou seja, eu preciso ser espírita para ficar bem do lado de lá? Essa é a pergunta. E o esperado era que dissesse, claro, você tem que ser espírita, porque se você for protestante, se você for católico, se você for budista, a resposta que os espíritos deram. Se fosse assim, todos os que não creem, não tiveram a oportunidade de esclarecer, estariam deserdados, o que seria um absurdo. É o bem que garante a boa sorte na vida futura. Ora, o bem é sempre o bem, seja qual for o caminho que a ele conduza. Então, se eu for católico, protestante, ateu, budista, muçulmano, judeu, até espírita se eu for, o que depende, na verdade, é o bem que eu faço. Essa é a resposta que a doutrina espírita tem para essa questão. E eu desconheço doutrinas que sejam tão inclusivas com relação a seus próprios princípios como a doutrina espírita. De dizer, não sou eu. É qualquer lugar onde você aprenda a fazer o bem. E como bem a resposta dos espíritos, é assim que nós devemos agir quando estivermos numa missa e ouvirmos o padre falar isso. Ou seja, respeitar o momento dele, respeitar a opinião, ele está no ambiente dele, tá? Não odiar, não conflitar, não é essa a proposta espírita, é respeitar, tá? E apenas se formos convidados a entrar nessa conversa, então colocarmos a posição espírita, como ela já falou, tá? Muito bem, eu vou pedir a Divina para trazer para a gente a próxima pergunta, Divina.
Antes eu gostaria de comentar, já até comentei sobre isso, e assim, a gente fica constrangido mesmo, né? Quando eu conheci o Espiritismo, e assim, às vezes eu era questionada pelas minhas amigas da escola, da faculdade, né? Que diziam, o Espiritismo, você não é cristã, né? E criticava e falava, né? E falava que era uma coisa assim... Negativa, né? Negativa, né? E assim, eu ficava muito triste com aquilo, porque eu gostava demais. E eu conheci o Espiritismo numa fase boa da minha vida, que eu aprendi muito, né? E aí, o tempo foi passando e eu fui observando que o mundo, ele é assim, cheio de diferenças, né? De dúvidas, de dificuldade das pessoas, às vezes, entender, né? O outro, as religiões, como o Jorge disse, às vezes as próprias religiões da mesma, né, se desentende, né, mesmo segmento se desentende. Ainda há guerras ainda por causa de religiões, né? Então, eu cheguei à conclusão, falei assim, gente, é só o tempo mesmo, né, as várias vindas e idas, encarnações, que vai tocar o coração dos homens. Porque, olha, eu recebi nesse final de semana uma pessoa, duas pessoas testemunhas de Jeová. E aí eles, né, vieram falando das pregações, né, deles e tal, falou. E aí eu ouvi com muita educação, com muito respeito, né. E aí teve um momento, né, que ele falou que o mundo, né, seria salvo. Aí falou aquelas coisas dele. Eu falei, não, eu acredito sim. Todos nós, não sei o que ele falou, que eu peguei e falei, todos nós somos filhos de um mesmo pai, né? E todas as religiões têm um fim. Eu, por exemplo, sou espírita há mais de 30 anos, né? E, assim, amo o espiritismo, né? Infelizmente, ainda há religiões que condenam, né, o espiritismo ou outras religiões. E eu acho que o problema do mundo está aí, no nosso orgulho e na nossa vaidade de querermos ser juízes e apontarmos os dedos uns para os outros. Então, se a gente parar com isso, estudar mais, eu não estou entendendo o que está acontecendo nessa e nessa religião, estuda, não critica, respeita, ama, né? Esse é o verdadeiro princípio. E isso que o nosso irmão falou realmente machuca, porque eu me senti muito tempo machucada. Mas com o tempo você vai vendo que não interessa, gente. Cada um tem a sua crença, a sua forma de ver, né? E se a gente for ver, toda religião, ela é o quê? Ela leva a Deus, né? A forma que o homem às vezes interpreta que está errado. Então não é culpa de Deus, né? É culpa nossa mesmo.